hoje é muito importante. Eu acho um autor marcante aí para a gente poder entender muita coisa do que acontece hoje, apesar do autor tratar de um período histórico que já foi a ascensão do nazismo. Mas há elementos desse período que permanecem. Eu ainda, aliás, estava falando de leitura, que eu li alguns livros. O outro que eu estou lendo é um que chegou há pouco tempo para mim, que é um historiador francês, que ele faz uma perspectiva histórica, dizendo que o nazismo foi só um período de intensificação de certas características autoritárias, totalitárias, que faz bem que parte da modernidade. Ele acha que continua aquela lógica e ele pega um tópico específico muito interessante, que é a administração de empresas, management. Ele procura demonstrar como elementos nazistas permanecem nessa coisa da administração de empresas, na vida empresarial, muito interessante. Ou seja, esses elementos totalitários, autoritários, a gente volta a esse período porque ele foi muito rico para aprender também. Muita gente morreu, a gente tem que aprender naquilo. Não ficar em vão mesmo. Então, eu acho que é muito relevante. E o Winters é um cara muito corajoso, porque, se vocês entenderem o contexto, ele produz esse trabalho da década de 70, 80, não é só ele, é um grupo, mas ele é o mais relevante também. É um grupo de teóricos do direito. Aliás, quem gostar do autor, tem um outro livro muito interessante, muito bom dele, sobre teoria do direito, teoria geral do direito. É muito bom. Gente, vão sentando aí, vão se espremendo aí, gente, que aqui tem que dar alguém de cadeira. Tem cadeira aqui, tem lugar ali. Na Alemanha, essa coisa sempre foi muito sensível, né? Ter sido nazismo lá. E há uma tendência, havia muito forte na sociedade alemã, de jogar a responsabilidade, não, era meia dúzia de louco, elitista, maluco, todo mundo tirar da reta. Quando, na realidade, chegou até 80%, 90% de apoio da sociedade alemã. E o meio jurídico era meio isso. Essa história, por exemplo, do nazismo, que tem relação com o positivismo, tem um pouco desse elemento. O pessoal estava aplicando a lei, achava que estava aplicando a lei. Bom, ou seja, querendo sair por uma alternativa de, na minha opinião, alienada da reflexão, que é a técnica. Para justificar a colaboração que teve forte do ambiente jurídico, em geral, com a ascensão do nazismo. E o Hitler foi um dos caras corajosos, como não, teve colaboração, sim, foi investigou ele. Tem uma série de autores aí. Tem aquele livro que ficou mais famoso, não foi o dele, foi aquele jurista de livro. Mas o livro dele é muito mais técnico. Ele é muito mais sofisticado, concordado. Eu não vou me adiantar no livro, vocês vão expor, mas ele é muito útil para a gente entender como que é a hermenêutica da exceção. Como é que você utiliza da interpretação para, em vez de fazer valer o texto, você deteriorar. Um autor interessante de ver sobre esse tema é Spinoza, quando ele trata da interpretação hermenêutica dos textos bíblicos. Ele fala isso, como na interpretação é possível deteriorar o sentido. Então, o Winters vai nessa linha, vocês vão ver o que vai ser exposto. Quem é que vai? O Caio, né, que começa, né, Caio? O Caio substituiu o menino que não pôde, que abandonou o jogo aí. Então, ele heroicamente vai assumir o papel. Obrigada. Sentiu a virilha. Vamos lá, sentiu a virilha. Quantos centavos está esse país? É o Ronaldinho, viu, do Ronaldinho? Quantos centavos? Então, eu acho que eu vou abordar a introdução do primeiro capítulo, né? Eu acho que antes de adentrar propriamente no livro, o que eu acho interessante, que é o ponto central na obra, é sobre a ciência do direito. Então, fiquei pensando, eu acho interessante a gente refletir o que é a ciência do direito.
eu acho que ela pode ser vista sob duas perspectivas, e não excludentes, né, mas uma perspectiva lógica, ou seja, que a ciência do direito ela é uma metalinguagem, uma linguagem que fala sobre a outra linguagem, que é o direito objetivo, né? Então, sobre a perspectiva lógica, essa metalinguagem da ciência do direito, ela descreve as coisas, portanto, ou é verdadeiro ou falso, e está no plano lógico do ser, e o direito objetivo, ele prescreve algo, e, portanto, ou é válido ou inválido, e está no plano do dever ser. Outra perspectiva que eu acho que pode ser vista, e essa é que, do meu ver, Peters adota, é a perspectiva pragmática, ou seja, o que vale é a relação entre o utente da linguagem, pensando na semiótica, ou seja, ele que recebe a mensagem, o que envia a mensagem, e a própria linguagem, ou seja, uma relação aí de uso da linguagem. Né? Então, pensando pragmaticamente, o professor Tess ajuda, ele vai dizer que a ciência do direito, a função social dela, busca a decidibilidade, né? Ou seja, a gente, quando cada um aqui de nós escrevemos um artigo, a gente não escreve por lazer, a gente escreve para que os tribunais possivelmente apliquem esse entendimento. Né? Então, dito isso, acho que o tema fundamental da obra é da responsabilidade do jurista. Ou seja, o jurista ele pode, em determinados momentos, ser de fundamental importância para legitimar um determinado regime, no caso do nazismo, um regime autoritário. Então, quem trabalhou muito isso também foi o Zafar no livro anterior, né, do Albin e do Alfred Rohr, né? Ou seja, que muitas vezes o jurista ele pode legitimar o massacre. Então, na introdução, o tradutor da obra, né, ele vai trazer uma figura, para mim, chega a ser caricata, né, que é do Theodor Maus, que ele, no período pré-nazista, ele apoiava, né, os direitos fundamentais, a liberdade e a dignidade humana. No período do nacionalsocialismo, né, do Terceiro Reich, ele vai dizer que os direitos públicos subjetivos eles não existem, não? Ou seja, algo que pensando numa tradição de limitação ao poder do Estado, ele retira a principal pilar dessa limitação ao poder do Estado, que é direito, né, contra o Estado. Então, para ele, o Estado soberano, ele não tem direito, não tem obrigações. Né? E para ele vai contrapor os direitos individuais e esses direitos da coletividade e reduzindo a nada os direitos individuais. Ele vai atacar, por exemplo, os pilares, né, da filosofia moderna, que é a legalidade, a separação dos poderes e a federação. Então, saindo um pouco do livro, eu refleti um pouco sobre... várias pessoas falam sobre isso, de quanto a educação, os cursos, né, de formação do direito são falidos, né? Eu fico refletindo no futuro. Se algo ocorrer, se os juristas precisarem agir, quem que estará lá, né? Quem leu, sei lá, o direito constitucional esquematizado, direito constitucional descomplicado, né? Então, isso me faz refletir da qualidade mesmo do ensino, da qualidade dos juristas, que lá na frente terão que tomar alguma decisão. Então, voltando à obra, no início, para mim, o que é fundamental no primeiro capítulo é da ideia que quando o regime nazista ascende, né, quando Hitler toma o poder, não existia um arcabouço jurídico, legal, que legitimasse as ações, né, do regime nazista. Então, foi preciso construir um arcabouço científico, né, dogmático,
no sentido da ciência do direito, para legitimar essas ações. Então, eu acho que é fundamental, é a separação do direito escrito, ou seja, do direito pré-nazista, e um direito suprapositivo, que é o que foi construído. No sentido que o direito suprapositivo ele é hierarquicamente superior à legislação estatal. Então, e esse direito suprapositivo ele é criado ali através principalmente do espírito nacional socialista e da identidade de raça, né? Então, como o professor Pedro falou, há uma desconsideração ao direito positivo, à legalidade, à literalidade, por esses ideais que invadiram, né, o direito. Então, duas frases. O direito ele deve servir à ideologia e também o direito não é criado pelos homens, mas está vivo no sangue, né, como o Ribas fala. Então, esse dualismo entre o direito suprapositivo e o direito positivo deu a possibilidade, né, para os tribunais desconsiderarem, né, aquelas normas que seriam que afrontassem essa ideologia nazista. Então, o direito ele passa a não ser mais o direito positivo, ele é uma mistura, né, entre direito, ideologia, moral e política. Então, essa obrigatoriedade, né, da lei ela passa a ser relativizada pela preferência pela sua ideologia. Então, os juízes eles deveriam analisar o caso concreto e se eles percebessem que a legislação ela estava em descompasso com a ideologia nazista, eles poderiam afastar esse direito positivo, né, justamente porque o direito supra-positivo deveria prevalecer. Então, foi criado, né, na verdade, uma nova teoria do direito, né, inclusive uma nova teoria das fontes, da interpretação, dos conceitos, e uma nova teoria da metodologia jurídica em si. Então, só para citar a teoria das fontes, Ritter traz que a liderança do Führer, o caráter nacional, racionalmente determinado pela comunidade racial do povo, o programa do Partido Nacional Socialista, o espírito e a ideologia do nacional socialismo e o sentimento popular tornaram-se fontes do direito. Então, em síntese, né, a vinculação à lei ela foi superada e toda a interpretação ela deve ser uma interpretação ideológica, né? Ou seja, tudo aquilo que era neutro, ou uma interpretação neutra, era considerado suspeito. Acho que é basicamente isso. Depois eu tenho só uma reflexão, mas aí era mais relacionado ao professor Jorge. Aí agora, pelo que eu não dei... Poxa, mas você não deu susto na gente, a gente que viu, olha só. Deixa eu ver se consegue nos ouvir. Escuto, tudo bem, Natália? Como é que tá? Funcionou bem essa JBL aqui do Caio. Dá para ouvir a sua voz reverberada no salão de festas inteiro. Oh, que beleza. Meu azar é que eu não tenho a voz igual a do Pedro. Senão é uma voz mais... Entendeu? Mais locutor de rádio, mais gostosa de ouvir. Beleza. Eu acho que por conta do seu horário, Pedro, a gente pode passar para que ele fale antes da gente terminar ou não? Jorge, como tem horário limitado, podia falar primeiro, depois a gente continua esse assunto. Tá bom. O Caio deu uma introdução já. Nós tivemos só um pesquisador, o Caio, que está aqui. Isso, aqui. Que fez a exposição inicial, assim, introdução e primeiro capítulo, ideias gerais. Inclusive, coitado, teve que fazer isso muito rápido, porque o rapaz que ia fazer isso acabou não fazendo. E aí, portanto, paramos por aqui. Daí, talvez... Você não podia virar o computador para tu fazer? Vou virar mais. Aqui era pra gente falar, para eu dar o oi e tal, para eu virar para todo mundo. Ô, Natália, mas se quiser, deixa o outro falar e eu consigo ficar mas até... Mas ainda faltam mais uns 3. Você não acha ruim? Tá. Não, eu consigo ficar até 8h45.
mais 1h15 aqui. É melhor. Pedro tá falando pra tu falar. Não, se o Pedro mandou, o Pedro... Ele mandou, a gente só obedece, né? Óbvio. Então, vou virar um pouco mais pra cá. Opa, desconectei. O Jorge adora participar das minhas bancas, né, Jorge? Pronto. Sou o melhor presidente de banca que ele conhece. Essa é uma dentre as várias qualidades que você é melhor. Mas, E banca é uma delas. Vamos logo aí. Vamos ser objetivo. Mas vai ser minha banca decorada, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer, então, uma fala, Natália, e usar uma parte para ficar debatendo com vocês, ouvir vocês. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Então, cumprimentando aqui todo mundo, né? Satisfação sempre estar nos créditos ou no grupo de estudo do Pedro Serrano, que é uma referência intelectual para a gente, um grande amigo. Vamos lá. Vocês estão falando sobre degeneração, né? Sobre o paradigma da degeneração, sobre o Reuters, né? Que tem, vamos dizer assim, que lá há 50 anos, vamos dizer assim, mapeou do ponto de vista jurídico aquilo que a política identificava como os fenômenos de exceção no direito. E depois, aqui, estamos com o Pedro Serrano, que, contemporaneamente, é quem faz essa melhor leitura sobre o fenômeno da exceção. Eu arrisquei a dizer que o Reuters tem um diálogo presente com a repaginação do pensamento do Pedro. Porque medidas de degeneração que o Reuters fala, porque o Reuters não fala só da degeneração, ele diz assim, né, o nazismo foi uma degeneração completa, mas há como identificar elementos de degeneração, da mesma forma como o Pedro fala que você não tem só a exceção, né? Você tem muito mais frequente, muito mais difícil de identificar, muito mais perigoso contemporaneamente, são as medidas de exceção que vão surgindo no sistema. Por isso que a segunda edição do meu livro tem um item só sobre a teoria do Pedro, né? Eu mandei até para ele o itemzinho, não mandei para ele ler tudo, que vai que ele fala que tá ruim, aí eu vou atrasar a edição para refazer. Então, vai chegar de surpresa para ele ler aí o que está colocado ali. O que é interessante a gente olhar em relação ao direito nazista, assim, que é uma catalogação que vários desses autores fazem, e o Reuters faz ele do ponto de vista da dogmática jurídica. A primeira coisa, por que é importante estudar esse período, né, o período do nazismo? O Koselleck, que é o filósofo do tempo, ele diz assim, a figura do Estado, o direito correspondente a esse Estado e os poderes desse Estado, inclusive a jurisdição constitucional, não são compreensíveis atualmente se nós não entendermos o que foi o fenômeno da Segunda Guerra e do nazismo. Porque o nazismo, como elemento histórico do Terceiro Reich, perde a guerra, só que o pensamento, a degradação que ele gera e os mecanismos que ele criou para atacar democracias constitucionais, eles não morreram junto com o nazismo. Eles são frequentes e podem aparecer em diversos momentos. Então, esse filósofo ele trabalha com a ideia de tempo, não só o tempo cronológico. Ele diz que há eventos históricos que são células de tempo atemporais. Então, o nazismo ele tem que ser estudado para sempre, ele diz, porque nunca se atingiu um totalitarismo como foi o nazismo. Mesmo o fascismo, ele diz, a universalização do nazismo é diferente da do fascismo, e vai explicando isso para lá. Bom, para entender o paradigma da degeneração, você tem 3 características que são fundamentais para compreender o nazismo. O nazismo ele tem 3 estruturas fulcrais. Ele é antiliberal, antiformal e antissemita. O nazismo ele tem essas 3 dimensões, são, de uma forma esquemática, é a primeira maneira de compreender. Por que ele é antiliberal? E aqui é o liberalismo quando o Pedro trata de liberalismo com vocês. Ele está falando de liberalismo político, da ideia de nascimento de constitucionalismo,
dos direitos individuais. Não é o liberalismo do Partido Novo, porque o liberalismo do Partido Novo é mais fascismo do que liberalismo. Mas, então, a ideia do nazismo, então a gente pode falar até do antecedente intelectual dele, mas ele atacava o liberalismo. Tanto é que o primeiro grande inimigo do nazismo foi a democracia constitucional de Weimar, que nascia naquele momento. Então, o que o nazismo faz? O nazismo, ele é o primeiro grande movimento que usa estrategicamente a palavra povo para dizer que o que interessa para fins de legitimidade não é o indivíduo. Por isso que o nazismo não trabalha com a noção de direito subjetivo. O que interessa é o fundamento de validade do político, que é a Volksgemeinschaft, que seria uma ideia de comunidade do povo alemão. Então, o uso retórico estratégico da manipulação de povo, né, ninguém fez tão bem quanto os nazistas. Eles diziam, nós temos que recuperar a identidade alemã, por isso que a gente está sendo humilhado, e é a identidade do alemão ariano como um único corpo político. Eles falam muito, eles usam muitas expressões biologicistas, né? Eles falam muito, é um corpo orgânico e unitário marchando por uma Alemanha forte, né? Então, as conquistas do liberalismo, do reconhecimento de personalidade jurídica, da ideia do indivíduo como sujeito de direitos, da noção de legalidade, o nazismo ele trabalhava fortemente contra isso. Só para vocês terem ideia, assim, uma das grandes conquistas do liberalismo para o direito é a noção do que é crime. Então, o que é crime numa democracia? Crime numa democracia é o fato típico antijurídico culpável, ou seja, aquilo que a lei estabelece como crime, se você incorrer nele, então pouco importa quem você é, qual religião que você tem, qual sua sexualidade, se você cometer um crime, você é o criminoso. O nazismo, ele criticava essa ideia, porque era uma ideia do liberalismo, e ele dizia, na verdade, crime é uma falha moral com a comunidade alemã. Por quê? Porque você tinha que trazer sobre a noção de reprovação de conduta, falha no dever moral com a sua comunidade, com esse corpo unitário que era o povo. Você não poderia se apegar à legislação. Um dos grandes inimigos dos nazistas, no início, foram os sociais-democratas. E eles diziam, olha, eles falavam assim, a Alemanha vai ser condenada ao ostracismo e à fragilidade por conta do liberalismo praticado por essa social-democracia. Porque eles diziam assim, o liberalismo enfraquece a Alemanha, porque você fica, para decidir um tema importante, essas palavras do Schmitt, no parlatório interminável da deliberação política, você não tem ação, você não tem unidade, você não tem preservação. Então, o Schmitt, que depois leva isso ao extremo, mas a noção de você atingir ou atacar qualquer conquista liberal era fundamental. Por isso que você não tinha um direito constitucional nazista, você tinha um direito anticonstitucional nazista, porque o constitucionalismo, o constitucionalismo do século XX, ele é um fruto, uma consequência do pensamento liberal. Da mesma forma que ele atacava o liberalismo, ele também atacava fortemente a ideia do formalismo. Aqui, por formalismo, não é o termo pejorativo que a gente usa para tratar. O direito é formal, pomposo, não é essa crítica da formalidade estéril que o direito tem. Aqui é formalismo do ponto de vista político-sociológico. O Estado, para ser democrático, ele tem que ter uma forma. As formas legitimam procedimento e as formas legitimam o exercício de poder. Qual que é a forma da democracia brasileira? A forma da democracia brasileira é presidencialista. Por quê? Porque tem uma forma que define isso e eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que usar outra forma para modificar essa estrutura e assim sucessivamente. O formalismo, para aquele que exerce poder, ele é uma espécie de um limitador. Então, aqui, por formalismo, é o pensamento que dá origem a regramentos dos demais poderes, a profissionalização de uma ideia de burocracia que nasce principalmente com Max Weber, e para o direito é a noção de positividade. O direito positivo merece várias críticas que a gente pode fazer, o Pedro faz críticas extremamente pertinentes ao positivismo, mas o positivismo, em a sua dimensão
de estruturar regras normativas de como se produz e aplica o direito, isso é uma conquista da modernidade. Então, vamos dizer assim, o formalismo, naturalmente, ao estabelecer regras e procedimentos do exercício do poder, ele complica e constrange aquele que o exercita, né? Então, o nazismo, diferentemente do que muita gente apregou, ele não ascende e não vira um projeto de poder em virtude do positivismo. Na verdade, ele ataca o positivismo de Weimar. Então, você ataca a positividade, que foi uma conquista democrática lá de Weimar, sob um ataque de que aquilo era uma pura estrutura formal que enfraquecia o povo alemão. Por que enfraquecia o povo alemão? Porque atrapalhava deliberações diretas do Führer. Se o Führer, que era o líder político, ele é a voz do povo, e o povo é uma unidade, o uso estratégico do povo. O povo é uma unidade. Você não tem uma pluralidade. Minorias não integram a noção de povo. Né? Minorias, no máximo que elas podem é não se contrapor, não atrapalhar a marcha unitária da comunidade do povo. Tá? Então, a noção de instituições, de regramento, de positividade, esse era um inimigo constante do que foi o nazismo. Então, você atacava o liberalismo, atacava o formalismo, e uma terceira característica do nazismo, ele era antissemita. Por quê? Essa é uma estratégia fulcral de todo o projeto totalitário hoje, facilmente mapeada, mas o que se fazia à época? Ninguém fez tão bem quanto o nazismo. O nazismo cria um inimigo ficcional, que foi o povo judaico, depois esse inimigo ficcional ele vai indo para outros, depois chega, quando se determina, com base no artigo 48, o estado de exceção na Alemanha, aí o inimigo é o comunismo. Então, essa ideia de inimigo ficcional é fundamental para um projeto de poder. Porque você tem que ter uma ameaça constante. Né? Nenhum poder totalitário ele não age sem uma ameaça constante. Não é à toa que, não querendo exagerar, mas não é à toa que um paralelo, a extrema-direita no Brasil, a todo tempo ela cria a noção de inimigo ficcional. Olha, o Supremo quer acabar com as nossas liberdades. O Supremo é um agente de transformador da sociedade em prol do comunismo. O Supremo não está tão em pauta só por erro do Supremo. Né? O Supremo, como aconteceu com a extrema-direita em Israel, voltou-se os canhões para a instituição judicial, porque no Brasil e foi em Israel, nos últimos anos, a principal instituição de contenção da extrema-direita. Então, a noção de inimigo ficcional, que é uma noção filosófica e sociológica, não sei se o Pedro concorda com isso, porque ela não é só sociológica no sentido de você apontar alguém naquela sociedade, ela tem uma dimensão de oposição filosófica, e no nazismo ela nasce com o antissemitismo. Então, essas três características, vamos dizer assim, elas foram fundamentais para estruturarem uma forma de pensamento que foi arregimentando uma maneira de agir. Qual que é a grande questão do nazismo? Qual que são as várias perplexidades que ele gera? Uma delas fundamental, o nazismo. Todos os horrores que ele provocou, todos nós sabemos, foi um movimento, né, que teve altíssima adesão do poder econômico, as grandes empresas à época, Atlas Schindler, BMW, para falar de algumas empresas que até hoje existem, e teve uma altíssima adesão intelectual. Por isso que assim, é sempre importante vocês lembrarem, não há projeto autoritário que não tenha uma intelectualidade que o encampe, legitime e corrobore. Se quiserem usar um exemplo brasileiro, pegar teve intelectual jurista que defendeu com veemência que o artigo 142 atribuía a força de poder moderador às Forças Armadas, que é um golpismo na estrutura do direito constitucional brasileiro, mas havia... Ela fala, mas não eram grandes intelectuais, por isso que não deu certo. Na Alemanha deu certo, você tinha grandes intelectuais que encampavam aquilo, então você tem esse risco de ida e volta. Enfim, tudo isso para explicar para vocês assim, qual que era a gênese da estrutura. E aí, a partir dessa gênese, dessa estrutura, o que eu faço no livro, mas aí eu
não vou falar item, porque eu vou acabar invadindo a fala dos colegas, eu vou ficar aqui para debater com vocês, ouvi-los, para ficar mais dinâmico, não ficar uma coisa, uma aula assim, protocolar, até porque eu estou aqui trabalhando, dou aula amanhã, vocês estão aí na casa do Pedro bebendo vinho, deve ter uma comida boa aí que sempre tem uns lanches gostosos, né? Então, eu estou aqui, né, Pedro? O único que está mal aqui sou eu, né? Então, é isso. E aí, só para finalizar, então, esses ataques ao formalismo, ao antissemitismo e ao antiliberalismo criaram uma dogmática, uma teoria que começou a atacar, vamos dizer assim, os elementos, os centros de controle democrático. Quais são esses centros de controle democrático que foram atacados com técnica? Se atacou a democracia parlamentar, se atacou o direito privado, se atacou a distinção entre direito e política e se atacou a separação de poderes. Ao atingir os centros de controle democrático, em seguida você foi para cima dos mecanismos de controle democrático. Então, você atacou o direito positivo de Weimar, a legalidade, e sequestrou o conceito de Estado de Direito, o Rechtsstaat, né? Tanto que os textos dos alemães na época falavam da nazificação do Rechtsstaat, que é Estado de Direito. E como que você fez isso? Você fez isso por meio de algumas ferramentas, né? Então, a única qualidade que tem no meu livro eu não inventei nada, não tenho uma teoria de exceção, quem tem é o Pedro. O que eu fiz foi organizar isso, pegar a bibliografia da época, a bibliografia contemporânea, eu sistematizo, então, os mecanismos de controle, os centros de controle, e eu sistematizei quais foram essas ferramentas de destruição da democracia. Que eu falo das novas fontes do direito, introdução da exceção, polarização, a legitimidade contra a legalidade e conceitos legais e extralegais indeterminados. Eu não, vamos dizer assim, não criei nada, só fiz assim uma sistematização e reuni uma bibliografia interessante sobre o tema. Como o Pedro é meu amigo, ele sempre me coloca textos meus e aí para eu debater com vocês e para vocês lerem. Então, vamos dizer assim, uma introdução geral a um ponto desse tema era essa. E aí, Pedro, como você quiser fazer, você e a Natália, eu estou aqui com vocês para a gente ir conversando e ouvindo vocês. Muito bom. Beleza, obrigada. Calma aí. Obrigado, Jorge. Obrigado mesmo. Vamos agora só estender para as suas falas, daí nós abrimos o debate. Tá bom, tá bom. Se eu não me engano, é a Ana. Ana Bergamo? Não chegou? Deixa eu ver se ela avisou alguma coisa. É Ana Bergamo, né, Pedro? Que é a segunda, né? Sim. Porque o Pedro é o terceiro. Isso. Não, mas deixa o Pedro. Sim, então vamos ver. Deixar o debate. Tá bom, tá bom. Vou puxar aqui para você ver o expositor falando aqui. Olha o Anderson aí, não tinha visto o Anderson. É, tá bem. Agora eu vi. Professor, consegue me escutar? Perfeitamente. Boa noite, então, a todos. Obrigado pela oportunidade. Em tese era para eu encerrar, né? Mas vai mais encerrar com a exposição dos capítulos. Eu vou tentar ser bem breve na minha exposição, porque no capítulo 3, como o próprio nome revela, são as principais lições que a gente pode elencar do período nazista. E para não fazer uma coisa que seja impedante, lendo essas principais lições, eu tentei meio que separar elas em 4 campos distintos, conforme basicamente o conteúdo e, de fato, a mensagem que ela tenta passar para a gente. O primeiro campo de análise seriam as lições sobre a interpretação como a ferramenta do estado de exceção, as lições sobre a degeneração das fontes do direito e, consequentemente, da função do direito, as lições sobre a função política dos magistrados na aplicação do direito, e aqui eu faço uma abertura que tem muitos autores que às vezes têm que falar que os magistrados fazem uma paradoxal função política, ou como o ele chama de a função jurídico-política da magistratura. Então, eu vou passar basicamente sobre esses 4 campos, tentando fazer uma interligação entre eles. A primeira lição, ela vai basicamente demonstrar para a gente a prevalência da hermenêutica no direito alemão. Então, ela vai falar que só por interpretação é possível a gente passear por todo o sistema jurídico, remodelar o sistema jurídico, remixar, nós estamos escutando um professor espanhol falando esse termo, remixar
sistema jurídico e todos os valores que o compõem, todos os valores que ajudam na construção do sistema jurídico. E com isso, a gente pode ir direto para a quarta lição. Ela vai explicar que qual foi a técnica utilizada pelos nazistas a partir das transformações sociais e na alteração na Constituição de Weimar. Então, qual foi a técnica? Essa técnica ela foi construída quanto catedráticos, e vai dar uma boa ênfase nisso, na adesão da academia ao nazismo, e os juízes, eles tentam aplicar o direito de duas formas, seja conformando aquele direito velho que eles consideram, aquele direito positivado que eles desprezam, aos novos valores ideológicos, seja, de fato, extinguindo o direito velho, retirando ele da base decisória, para você aplicar o novo direito, as novas fontes do direito. Então, nesse caso, você tem a degeneração do direito, inicialmente, pela interpretação. No segundo momento, a gente passa para a degeneração das fontes do direito. O que acontece? Ao longo do livro, a gente percebe que a ascensão do nazismo, dentre os diversos outros motivos que deram a sua ascensão, foi a desdiferenciação entre sistema político e sistema jurídico. Ocorre o que uma parcela da doutrina chama de hipertrofia política. Isso porque o nazismo ele extingue aquele elemento que acopla e diferencia política e direito, que é a Constituição. E aí, sem esse instrumento de diferenciação de funções, competências, separação de poderes, ocorre aí ocorre uma confusão entre sistema jurídico e sistema judiciário. Nesse caso, o juiz ele deixa de criar o direito daquela forma de maneira secundária, de parte da inteligibilidade jurídica, para, de fato, inovar no sistema jurídico. E aqui a gente já pode antecipar, por exemplo, da 4ª para a 14ª lição, que vai falar que todo o poder recai ao intérprete e ao aplicador da norma jurídica. Então, e além disso, a gente tem também na hipertrofia política nazista a deslegalização. Então, eles tinham, então, essa aversão ao direito positivo, ao normativismo, eu também falei isso, e nisso você retira o principal instrumento que vincula o juiz no Estado de Direito, o instrumento que vincula o juiz, em primeiro momento, a vontade do legislador, quando ele estabelece aquela norma, no segundo momento, a metodologia de interpretar, os elementos que limitam a atuação do juiz, e no terceiro momento, a metodologia de interpretação construída com base na lei positivada. Ou seja, toda a ciência jurídica, como o Caio falou, uma metalinguagem sobre o direito, construída com base na lei positivada, ela se desmantela. Aí você dá abertura para uma tentativa de uma revolução jurídica popular para você ter uma nova forma de aplicação e uma nova forma de interpretação dos conceitos jurídicos. E aí, a principal consequência dessa hipertrofia política, acho que a gente pode extrair ela da 3ª lição, que vai falar que a separação dos poderes e a vinculação do juiz à lei são fundamentais para a existência do Estado de Direito. E eu falo que a gente pode extrair daí porque, não havendo separação e extinguindo a vinculação legal dos juízes, se possibilita o uso instrumentalizado do direito e o abuso do poder. E aí a gente pode fazer um paralelo, base na 23ª lição. De um lado, a gente tem o Estado de Direito, que essa lição ela vai falar que o juiz ele tem que reconhecer que, invariavelmente, as suas decisões elas constituem uma aplicação de valores legais e os seus próprios valores internos. É a paradoxal função política do juiz, né? Tanto é que ele vai falar que essa questão do juiz obedecer à vontade do legislador, se trata da 10ª lição, vai falar que toda norma é resultado da vontade política do legislador. E aí, então, de um lado está o direito, por outro lado, quando você tem a ideologização do direito, e aí o autor vai falar que o juiz ele se converte em um companheiro do legislador, você retira toda a contenção política dos juízes e macula, então, a independência e a imparcialidade dele. E aí o que acontece? Com a ausência da lei, com a ausência da vinculação do juiz à lei, você cria propositalmente lacunas do direito. E agora o juiz ele está desvinculado do principal instrumento de preenchimento de lacunas que é a lei. E com o que ele vai preencher, então, essas lacunas? Ele vai utilizar, então, ou as ordens concretas do Schmitt, ou os conceitos concretos legais do Larens, que ele vai falar. Então, é a criação das novas fontes do direito e a nova ideia do direito, e aí citando algumas delas, como a gente fala, né, a vontade do Führer, o programa do Partido Nazista,
concepção do povo alemão, e a lei ela deixa de ter o fundamento da decisão, e essas novas fontes elas se tornam os pseudo-argumentos da decisão judicial. E aí, essas fontes, elas basicamente são os conceitos indeterminados, que vão dar ao magistrado total arbitrariedade e capacidade de criação do direito. E aí, quando você fornece esses conceitos, você estabelece que a lei, em sentido formal, ela já não mais é capaz de se opor ao direito válido. Ou seja, o direito válido, como o Caio também destacou, ele vira essas novas fontes supralegais, superpositivas, que se tornam, então, que jogam a lei estatal positivada para uma posição hierarquicamente inferior e sua aplicação se torna, assim, opcional ou o juiz nem passa a estar utilizando. E aí, nesse caso, você dá uma carta branca aos magistrados para que eles possam aplicar os conceitos como e quando entenderem. Então, essa interpretação do direito, com base nas crenças metafísicas que o autor fala que os juízes têm, e essas crenças elas vão estar balizadas pelas novas fontes do direito, o direito, então, ele vai se tornar uma ferramenta essencial de legitimação desse novo direito. E aí, repetindo, então, os tribunais eles não vão criar mais apenas situações de intangibilidade jurídica. Eles passam a inserir no sistema jurídico premissas decisórias, certo? Eles fazem isso no Estado de Direito, mas mais ainda no Estado de exceção, na oitava edição, vai falar que eles determinam agora o que é válido e o que é inválido. Portanto, essas cláusulas gerais, cláusulas indeterminadas do nazismo, elas vão permitir qualquer tipo de resultado jurisprudencial. Tem uma passagem que eu achei engraçada do livro, que ele fala que os magistrados eles vão ter a varinha mágica da ordem concreta para criar o direito que bem entenderem. E aí, a partir da degeneração do direito, você tem, a degeneração das fontes do direito, das fontes do direito positivado para essas inovações, você tem a degeneração também da função do direito propriamente dito. Pensando no direito enquanto um sistema social, a sua principal função, a gente poderia colocar como estabilização das expectativas normativas. E o que acontece? Para você criar uma expectativa no Estado de Direito, é preciso que o sistema ele opere com previsibilidade e redundância das suas operações internas. Só que o que permite isso é a lei estatal, porque conforme ela vai aplicando no tempo, ela gera um tipo de congruência e isso gera um ciclo de previsibilidade nos cidadãos, que isso garante uma certa expectativa de satisfação de eventuais frustrações frente a comportamentos de terceiros, as condutas. Portanto, quando a gente está no direito degenerado, como você afasta a lei em sentido formal, e você tem aí, então, a prevalência da imprevisibilidade por conta da aplicação de conceitos indeterminados, de conceitos abstratos, a população ela deixa de ser capaz de ter pelo menos uma expectativa do que vai ser resolvido no caso concreto. Então, por exemplo, você passa a desconhecer totalmente o que significa ser trabalhador, o que significa propriedade, o que significa posse, o que significa ser cidadão, o que significa dignidade humana, por exemplo. E, indo para fora um pouquinho do livro, eu acho que isso ficaria muito pior no processo penal. Porque, nesse caso, a vontade do Führer, por exemplo, a vontade do Führer poderia enquadrar qualquer conduta como criminosa. E você gera, então, o direito, ele vira essa ferramenta de terror estatal. Então, uma conclusão preliminar que a ideologização do direito corrompe totalmente a sua função. E aí, indo para o final da exposição e para o final das últimas lições, ele vai tratar basicamente da resistência, da possível resistência do Estado de Direito, do sistema jurídico face à hipertrofia política, face ao estado de exceção, certo? E lendo o autor, ele parece um pouco pessimista, porque quando ele vai tratar da 22ª lição, ele vai falar que mesmo que você tenha juízes ali fiéis à Constituição, fiéis à lei positivada, esses juízes não vão ser capazes de gerar qualquer mudança na sociedade, qualquer mudança sobre o câmbio social que ele fala no livro.
E aí eu cito aqui agora uma passagem do livro do professor Celso muito longo, que é o livro Política, Sistema Jurídico e Judicial, que ele fala que em qualquer choque existente entre política e direito, normalmente o direito ele sai perdendo. Então, a leitura que eu faço dessas últimas elas parecem são um pouco pessimistas, né? E aí o autor vai destacar que a única fagulha ali de talvez possibilidade de resistência seria a confiança no povo. Ele trata ali bastante da questão da confiança do povo na ordem vigente, na ordem que foi isso porque, na 21ª edição, ele vai falar que as crenças metafísicas da população, e consequentemente das estruturas da sociedade, elas são as bases fundantes da política e do direito. Então, na hipótese, se o povo ele abraça o constitucionalismo, ele abraça a democracia parlamentar, ele abraça os direitos fundamentais, os princípios constitucionais, e e deixa de flertar com o autoritarismo, haveria ali uma possibilidade de resistência ao estado de exceção. Só que quando a gente foi pagar a República de Weimar, isso não aconteceu, porque houve uma completa estavam totalmente desacreditados naquele modelo. Você tinha também vários outros sentimentos, aquele sentimento de vingança, porque eles faltavam adversários, a derrota, a humilhação, e tudo isso convergiu para que eles parassem de ter a confiança naquele sistema e passassem a aderir para o Estado do autoritarismo, o nazismo, o antisemitismo, mas acho que esses são os principais nesse terceiro capítulo. Obrigada, super bem feito, parabéns. Do Caio e do Pedro. Gente, quem quer fazer alguma observação? Vamos lá. Acho que só parênteses que o capítulo 2, que era da Ana, eu não lembro de cor, vê se vocês lembram, mas é o que fala das doutrinas, né, do nacionalsocialismo, as ideias. Eu acho que acabou sendo muito suprido pela exposição do professor Jorge sem querer. Então, assim, ele falou que era a base, né, do pensamento da época para ver o que é o direito, a mega instrumentalização e tal, né? E como o professor disse, já me enfiei. Então, como o professor disse, eu acho que é isso, e aquele professor Rodrigo Valadão, sabe, que fala de positivismo jurídico e nazismo, justamente fazendo a diferença, né? Dizendo é injusto você falar que positivismo causou, causaria, etc. Ele fala um dos pontos que é mais difícil assim da gente discutir é a mega instrumentalização do nazismo, porque o positivismo tem como base a mega instrumentalização, né? A ode às formas, né? A validade como valoração do direito, valoração da norma jurídica em detrimento da justiça, né? Ou moral, em detrimento da eficácia do sociologismo, né? Como diz Miguel Reale. E aí ele fala, então, essa instrumentalização master é o que faz todo mundo falar isso. Mega instrumentalização, cara de positivismo, deu certo, enfim. E aí não faz essa subdiferença. Eu queria ver se vocês perceberam isso, se parece que Ritter tem essa aproximação entre, aí não o positivismo, mas o nazifascismo com o realismo jurídico. Vocês sentiram isso? Todo mundo lembra do realismo jurídico? E aí o Rodrigo Valadão, ele fala, não, quem criou o nazifascismo inteiro foi o realismo jurídico, e não o positivismo. O que não, assim, tem uns elementos ali que parece que o positivismo deu uma lavada de mão. Mas, como pessoas, né, que foram abarcadas, como o professor estava falando, pessoas que foram, né, juristas, intelectuais, que foram cooptados. Mas me parece muito mais um nascimento, assim, né, do parto do realismo jurídico. O que vocês acham? Concordo. Próximo. Acho que eu preciso fazer Vou virar aqui. alguns comentários, que acho que Pois não. Aqui, o Pedro estava falando bastante sobre desfazer a separação entre o direito e a política. Eu não sei se seria necessariamente entre o direito e a política, porque a política, ainda assim, existem algumas mediações para se fazer a política e se fazer o jogo político, a disputa política. Existem algumas formas de se fazer. E o nazismo, acho que não tem isso. Acho que seria muito mais uma equiparação do direito nazista à força. Acho que o nazismo não seria uma hipertrofia da política em relação ao direito, mas uma hipertrofia da força em relação à política ou direito. Quem é mais forte, quem o povo alemão
para, vamos dizer, ter mais força, ele se uniria e iria se impor sobre os outros, sobre aquelas raças ditas como inferiores, sobre aqueles ditos como os degenerados. Eu acho que seria muito mais nesse sentido de uma hipertrofia da força do que de outra coisa. E outra coisa que a introdução ficou muito na minha cabeça. Essa questão do... Acho que é Thomas Malthus, não é? Que... Teodor Malthus. E fazendo paralelos com os dias de hoje até também, porque pensar nesses juristas que o professor Mascaro disse em algumas palestras, que o jurista ele sempre está defendendo aquilo que está agora. Eu não estou trazendo nenhuma reflexão pronta, mas dando uma certa provocação de o jurista ele é um legitimador, vamos dizer assim, do direito e de uma certa forma do sistema político, de como o que faz os juristas serem tão voláteis, o que faz juristas me parece muito existir um certo carreirismo entre nós do direito. Uma coisa muito de vou apoiar aqui, falar aqui, não vou criticar muito aqui para não ficar... Foi tudo que eu vi. É um corporativismo, um certo carreirismo, uma certa forma de, por exemplo, eu tenho certeza que muitos de nós aqui já vimos teses, artigos, livros, esdrúxulos de pessoas super renomadas. Aqui na PUC a gente tem, inclusive, alguns professores da PUC, infelizmente não é o caso daqui, nós presentes temos vários. Tem gente que, fala que o Bolsonaro defende os direitos humanos, que foi quem realmente defendeu os direitos humanos, não os direitos dos humanos, tem nome de auditório na PUC. E é tido como um jurista renomado. Eu queria saber algumas provocações nesse sentido. De como, vamos dizer assim, combater, não necessariamente combater esse carreirismo jurídico, que leva esse carreirismo jurídico, esse corporativismo, algumas provocações a respeito disso. Claro. Eu acho que eu entendi a parte da... Levo o George, trago o George, levo o George. Vai ficar tonto. Pensando numa análise que eu fiz, eu tentei pegar bastante uma perspectiva mais sistêmica. Assim. Eu entendo que, na verdade, há sim essa hipertrofia, porque você... Na teoria dos sistemas, qual que é a ideia? De que os sistemas sociais eles são identificados basicamente por um código. Aquilo que de fato vai identificar eles. E na hipertrofia política, você vai de fato acabar com o código. Na teoria do sistema, no clássico ali da teoria do sistema, vai falar que o código do direito é o lícito, é aquilo que vai definir o que está. E tem outros autores, como por exemplo o professor Cantilongo, que ele prefere, na verdade, você colocar como conforme, não conforme ao direito. E nesse caso, pensando no direito positivo, o código daquele sistema ali, ele vai estar associado ao direito positivo, conforme o direito ou conforme não o direito, isso pensando no direito estatal ou nas outras formas, ele costuma, nas outras, por exemplo, na MINTB ali, aquilo que é conforme ou não conforme ao direito. Quando você tem a hipertrofia da política do nazismo, você corrompe aquilo, porque você não tem mais aquilo entre legal e ilegal. Passa a ser, está de acordo com o Führer ou não está? Está de acordo com o povo alemão ou não está? Então, a percepção de que o lícito ele deixa de existir para ser, de fato, algo arbitrário. E aí eu acho que daí entra a força. Você corrompendo entre a legalidade, você corrompendo a legalidade, entra a questão da força. E se fosse o contrário? Porque, lendo todos esses livros, eu entendi que aquela crítica que eles fazem ao positivismo é tirada. Eles tentam jogar tudo com a letra da lei, o formalismo, mas, na verdade, é o contrário. Os valores nazistas que foram utilizados para desestruturar o sistema. Então, quando você se dá conta disso, você fala, não, então, realmente, Kelsen, ele criou um sistema que nos preserva. Todos os direitos que já foram conquistados, a gente consegue manter se a gente seguir aquela estrutura formada. Mas e se
a nossa ultradireita que avança, muda a nossa Constituição, e aí o que ficou positivado realmente foi nós não vamos desejar sustentar a defesa dos valores novamente, e que juízes façam decisões construídas, não só uma aplicação mais simples e direta da lei. Então, eu fico pensando se depende do chão histórico ou existe mesmo uma forma de harmonizar isso para sair das sentenças. Se o nosso chão histórico é democrático, nosso sistema formal positivista nos protege. Se o nosso chão histórico for de crise caótica, nós vamos preferir valores acima da letra da lei. Acho que o grande problema que está colocado é que quando uma maioria política determina o que é a interpretação da lei. E esse negócio ele vem pela força, né? Tem uma análise muito interessante do Derrida, que ele fala o que é a lei. A lei é a vitória de alguém em um determinado momento, é a institucionalização da violência. Em determinado momento, a maioria daquelas pessoas entenderam que aquilo ali deveria ser entendido como certo, né? Entendido como... E o que a doutrina nazista muitas vezes tenta fazer é isso. Em determinado momento político, que são maioria, enquanto povo, tentam impor um outro sentido à lei. Acho que esse é o debate, né? Da imposição. Nesse momento histórico, nós somos maioria, então a lei vai se interpretar dessa forma. E quando você tem um judiciário que poucas vezes conviveu, né, com mazelas e tudo mais que a sociedade tem, nós temos esse, né, punitivismo em excesso e outras questões aí da exceção. Acho que um exemplo histórico. É bem característico da Alemanha de Berlim, né? Vou dar uma afastada do termo, mas vou voltar para ele. Berlim foi o epicentro do desenvolvimento da identidade LGBT ali no final do século XIX e no século XX. E o parágrafo 175 do Código Penal alemão, existente desde o final do século XIX, ele foi usado pelo próprio nazifascismo para poder legitimar a perseguição das pessoas LGBTs, né? O parágrafo nunca foi mudado. Ele é um parágrafo que parava a relação sexual entre homens e animais com homens do mesmo sexo. E excluía mulheres, porque aparentemente a mulher não poderia nem ter direito a ter liberdade sexual, quem dirá contra as mulheres, né? E aí eu fiquei pensando, assim, acho que existe um cumprimento do direito e um uso interpretativo do direito para perseguição e legitimação política, mas também existe um aproveitamento do que já existia, porque ter uma visão de que o direito é imparcial por sua história, mas também o direito, e a Constituição do direito é imparcial, é um equívoco, porque se desde o final do século XIX tinha um grupo que queria perseguir, um grupo que estava nascendo, criando sua identidade, e colocarem na marginalidade, e isso foi usado pelo próprio nazifascismo para legitimar essa perseguição contra outros grupos, judeus, homossexuais, ciganos, significa que o direito sempre, de certa forma, estava numa correlação de forças ali distinta. Talvez eu tendo a crer muito favorável para o lado mais fraco. Então, acho que tem essa dimensão de você corromper o direito, mas também existe a dimensão de um certo aproveitamento do nazifascismo de uma estrutura jurídica que já legitimava a perseguição pessoal. Hippers fala disso. A primeira geração, digamos assim, o primeiro momento de degeneração foi exatamente na hermenêutica degenerativa, você interpretar o que estava posto de uma forma a servir a ideologia nazista e não de forma a servir o que propriamente estava posto. Então, o Hippers fala disso, fala que o primeiro momento foi esse. Depois foi um segundo momento da degeneração, que você degenera a fonte mesmo. Aí liquida tudo. Então, é real isso que você falou. Mas sem esquecer que, nas democracias também, você tinha questões graves com relação a essa questão. Na Inglaterra, até a década de 50, práticas homossexuais eram punidas por crime. Era criminalizado. Na Inglaterra, que é um... George Orwell foi punido. George Orwell foi punido. Foi, vários. Então, não é propriamente um
um atributo do nazismo só. Né? Então, nos anos 90, para os Estados Unidos. Voltando aqui para mim, isso que o Jean falou da equiparação a animais me lembrou de se não me engano, o segundo capítulo, Democracia e Bonapartismo, do Domênico Losurdo, em que ele fala um pouco de racialização e desumanização, que muitas vezes, por exemplo, para legitimar que existiam pessoas já, vamos dizer assim, bem nascidas e outros que estavam condenados ao trabalho, ele aproximava os proletários, por exemplo, a animais. Assim como para se legitimar a superioridade racial, se equiparar a negros a animais, nesse exemplo que o Jean falou, se equiparava homossexual a animais, tirando um pouco da humanidade deles. E essa questão posso falar o professor falou das democracias, eu acho que é uma coisa interessante, que, conectando o que o professor falou do começo, do historiador francês, que falou que existe um caldo, vamos dizer assim, que perpassa a modernidade, e eu diria, perpassa a nossa sociedade moderna, conformada com a Constituição do capitalismo, de elementos de uma certa forma desumanizantes, elementos de uma certa forma até coloniais, que perpassam e tiveram um momento de grande identificação e exaltação no nazismo. Como você vê, por exemplo, essa desumanização sendo feita em diversos momentos contra trabalhadores, contra negros em outros momentos contra homossexuais. Então, eu acho que isso é uma coisa própria da nossa modernidade, do capitalismo, instrumentalizar, de acordo com a época, de acordo com elementos culturais, de acordo com necessidades, essa questão de humanizar determinados grupos para poder usá-los como instrumentos da forma como, naquele momento, seria mais necessário, como força de trabalho ou como apenas excluindo eles, a depender das circunstâncias. Só para esclarecer, talvez só falando de intervenção de esclarecimento. Na realidade, a própria legislação do início das democracias fazia essa humanização que você fala. Os trabalhadores, eles eram tidos como seres não responsáveis, ou seja, desprovidos de maturidade intelectual e humana mesmo. Relativamente incapaz, né? Relativamente incapaz. Eles não eram capazes de poder exercer os direitos próprios da vida política. Eles eram excluídos do voto, etc. As mulheres, elas eram consideradas titulares de exercício no direito das revoluções democráticas burguesas. As mulheres eram consideradas titulares de direitos, mas elas deveriam exercê-los através do marido. E os negros, eles eram taxativamente tratados como animais. Aqui no Brasil, eles eram, pela lei, considerados semoventes, quer dizer, gado. Nos Estados Unidos, na maioria dos estados, eram 3/4 humanos. Então, quer dizer, na realidade, isso não é propriamente... A gente tem que localizar isso onde tem que ser localizado. Essas coisas não são só criação do nazismo. É o que esse autor que eu estou lendo fala. O nazismo é um período de intensificação dessas características. Elas vêm vindo com a modernidade. Ao mesmo tempo que a modernidade cria conceitos civilizados, digamos assim, o próprio conceito de ser humano é uma criação moderna, nesse sentido, né? Humanidade, etc., direitos, ele também cria coisas terríveis que estão ali até hoje. Nesse desenvolvimento histórico, a gente tem que notar que o nazismo não cria civilização, mas a evolução jurídica do direito pós-revolução industrial culmina no positivismo, e o positivismo vai criar as bases para que a gente proteja o ordenamento político, mas permite também que dentro do ordenamento jurídico, através da hermenêutica, se altere aquele conceito próprio que o positivismo está protegendo.
E é no nazismo que isso vai se identificar de maneira mais intensa. Então, quando o autor vai falar de câmbio, né, de troca de conceitos através da troca da forma jurídica, e vice-versa, troca jurídica através da troca de conceitos, e perceber que a desumanização não é somente a desumanização, porque a desumanização no direito não significa nada, a não ser que o humano seja um sujeito de direito. Isso aqui é a pessoa que tem a capacidade jurídica. Então, trabalhador é relativamente incapaz, certas camadas da sociedade eram associadas a animais, significa então que não eram sujeitos de direito. E a possibilidade de você, juridicamente, interpretar ou não a subjetividade jurídica de uma pessoa, significa você atribuir ou não a ela direitos. E se você atribui ou não direitos, você tira a proteção. E não só a subjetividade jurídica fica a meu prazer do interlocutor da norma, como a própria norma, e isso também na aplicação desta, através da hermenêutica, permite a criação de uma nova forma jurídica. Então, o juiz, quando vai, o juiz nazista, quando vai aplicar uma norma prévia, ele permite, o positivismo e a relação de capacidade, competência do juiz de poder interpretar a norma, é também uma competência para poder legislar. Que a sentença que o juiz proferir vai ser tida como norma, vai ser tida como no plano de dever ser, como o Caio mencionou. E essa metalinguagem, na verdade, é uma forma de você expressar no plano do dever ser aquilo que um conceito que você degenerou, e aí é interessante pensar se é uma degeneração de fato. Porque se é uma degeneração, há uma piora, há uma degradação dos conceitos. Mas se não é uma evolução, por exemplo, na questão alemã, parece muito mais uma evolução através de nexos causais, desde a derrota na Primeira Guerra, do que uma degeneração de fato. Se havia, de fato, uma proteção um professor apontou, que países democráticos não conceituavam as pessoas LGBT como sujeitos de direito. É uma degeneração a perseguição LGBT na vida? Ou é simplesmente uma efetivação do direito que estava posto? Então, eu acho que a degeneração que a gente trata é uma degeneração de uma análise pós-guerra, que a gente conceitua, então, seres humanos de forma muito ampla e por quantos seres humanos sujeitos de direito, e enquanto sujeitos de direito, a quem devemos proteção. E a proteção através da forma jurídica. E a forma jurídica deve ser, então, alterada, porque a forma jurídica até o nazismo, até o apogeu do nazismo, é uma forma que permite que o juiz, e aí a mistura que o Pedro fala de hipertrofia política, mas talvez não seja necessariamente uma hipertrofia política, mas uma atrofia jurídica, de que o direito vai se engessar de tal forma em positivismo, tentando livrar de interpretação a norma e deixar ela de tal forma genérica, para que ela caiba a todos os casos. E se ela caiba a todos os casos, você consegue interpretá-los. Então, talvez não seja uma hipertrofia política, mas uma atrofia jurídica, em que há um espaço, então, para a política poder legislar, ou melhor, para o juiz atuar de forma política legislando, criando, então, parâmetros novos de conceitos que vão ser produzidos e vão estar nessa retroalimentação de um sistema que é, por si só, autoritário. Porque ele permite que certas pessoas, certos operadores do direito, não só operem o direito, mas como operem o direito de forma política. Acho que o Caio queria fazer uma pergunta para o professor Jorge, enquanto a gente está aproveitando a permanência dele aqui um pouquinho. Será que é melhor ele falar? Tema? Entendi. Será que é melhor ele continuar falando desse tema? O que você acha? Você vai trocar muito, você acha? Não,
Manda pergunta, Caio. Mais fácil, porque senão a gente perde coitado tempo aqui do Boa noite, professor. professor Jorge. Dá para ouvir o Caio? Professor, faz um tempo já que eu estou estudando sobre um tema que é a admissibilidade dos acordos na jurisdição constitucional. E eu estava penando para ler um livro, que é do Heinrich Eckhart, né? E estava penando que em alemão, fiz para caramba isso aí. E eu me deparei com uma passagem que ele culpa o Terceiro Reich pela inexistência de normatização dos acordos, tanto na lei fundamental alemã, quanto na lei, depois da legislação infraconstitucional. Né? Então, até onde eu sei, na Alemanha só aconteceu o caso Lé, mas aqui no Brasil temos diversos casos já que o Supremo homologou os acordos constitucionais. Eu conheço o pensamento do senhor quando fundamenta a admissibilidade na complexidade da sociedade, na complexidade do direito, inclusive fundamenta a proceduralização com isso também. Mas eu queria saber do senhor em relação a esse risco de degeneração. Como é que o senhor vê isso, ainda mais pensando numa teoria da decisão? Nesse caso, quando a delegação dessa decisão de constitucionalidade ou não a agentes que não sejam o Supremo, como é que fica essa questão da decisão? Há uma única decisão correta, não? Ou seja, para sintetizar, os acordos constitucionais, com os acordos constitucionais, há um risco de degeneração? Em segundo lugar, como é que compatibiliza isso com a teoria da decisão? Excelente, Caio. Basicamente, uma explicação complexa e um pouco longa, porque são vários itens da tua pergunta muito bem colocada, mas o acordo que eu defendo em jurisdição constitucional é justamente para funcionalizar a judicialização de paradoxo. Então, eu parto da premissa de que o acordo funciona exatamente em casos que seriam aquilo que o Toibner chama de paradoxos judiciais. O paradoxo é o indecidível. Então, assim, não haveria como decidir sem haver uma perda muito forte para alguma parcela da sociedade. E aí o acordo ele entra como um paradigma de complementaridade, no sentido de determinadas temáticas que não são resolvíveis do ponto de vista de uma decisão peremptória, né? Constitucional, inconstitucional, lícito e ilícito, o acordo é um mecanismo de tratamento de complexidade para gerar menos dano do ponto de vista constitucional do que a decisão. Por exemplo, brigas entre entes federados, União contra Estado, a questão do ICMS. Vocês acompanharem tributariamente, se o Supremo declara a emenda constitucional ilícita, ele gera um déficit orçamentário para as políticas sociais que a União queria fazer no pagamento da pandemia. Mas se ele também não declara inconstitucional, ele faz com que o Estado experimente uma perda de receita fundamental a médio e longo prazo. Então, o Supremo ficava numa posição encalacrada, no sentido assim, para onde ele decidisse, ele geraria um dano social em virtude dos seus efeitos. O acordo é a melhor saída, porque o acordo você consegue estabelecer um período de transição em que a União consiga manter o caixa do Estado até uma regra de transição. Eu estou dando um exemplo de um acordo de jurisdição constitucional que foi feito. Então, a ideia do acordo nunca é assim, ele ser a principal modalidade. Ele é uma modalidade excepcional para casos que comportam essa excepcionalidade. Como a judicialização do Supremo ela é muito complexa no Brasil, isso fatalmente exige o caso Fernando de Noronha, por exemplo. Você não tinha... alguns estados sofreriam um prejuízo bastante significativo se você não construiu o acordo. Então, eu acho como o acordo ele é negociado e o acordo permite uma revisibilidade frequente e ampla, ou seja, o elemento de reflexividade que o Toibner fala está muito mais presente na estrutura cognitiva de acordo do que numa estrutura cognitiva decisória, o risco dele degenerar eu acho muito, muito, muito mais baixo do que uma decisão. Entendi. Obrigado, senhor. As ordens. Quem mais quer falar? Vamos lá.
Aproveitem os últimos minutos do George. Nossa, sou muito estranho isso. Os últimos minutos de conexão a esta reunião. Gente, desculpa. Nossa, essa mulher vai me matar. Eu vou dar um fecho aqui para a gente passar por isso aqui, né? Eu acho uma boa ideia. Menos o George. Fazer uma exposição não tão sistemática quanto a do Jorge, eu não tenho talento dele, nem tenho gosto pela análise, vamos dizer, pela teoria analítica, para ficar tratando de conceitos, enquadramentos e tal. Mas eu vou me pegar nele, quer dizer, e vou fazer, vocês vão ver que tem pequenas divergências do Ritters. Algumas coisas que ele coloca. Também do Valadão. Eu não acho que a distância de nazismo... Eu sempre critiquei, a Renata me acompanha muito antes do Valadão, essa aproximação, essa atribuição de responsabilidade ao positivismo, mas porque eu acho bobo se atribuir a alguma corrente de direito responsabilidade por aquilo. Mas também não acho que a divórcio é tão grande. O Jorge estiver falando aí também. O positivismo abre margem para mecanismos autoritários, até porque na dimensão, e essa é uma contradição que eu gostaria de debater algum dia com o Valadão, há uma dimensão no positivismo kelseniano, que é o que ele defende, que é realista. Se for pegar o capítulo 8º do Kelsen, ele atribui ao juiz esse poder criativo no plano da justiça, do justo, que é o que contaminou, vamos dizer, essa lógica do direito no âmbito do nazismo. Então, o positivismo não está tão distante da possibilidade de ser utilizado. Na realidade, ele pode totalmente ser utilizado não só pela mudança da lei, mas por essa liberdade que ele dá para o juiz de decidir qual é o significado da lei, qual o sentido da lei. Significado não, mas qual o sentido da lei. Né? Ou seja, essa liberdade que dá ao juiz de fazer a ponderação moral ou a aplicação dos princípios segundo o limite subjetivo dele. Ou por acreditar que esse raciocínio moral e principiológico é subjetivo, ou para acreditar que não há consenso mínimo sobre ele. E o problema dessa crítica ao consenso é que joga com uma teoria da maioria, a formação do consenso, e se abstrai da história. Eu posso ter um consenso histórico antimajoritário naquele momento. O nazismo mostra isso. E se tem uma coisa que eu concordo com o Ritters é que essa ideia de que o nazismo e outros períodos históricos se transformam em células atemporais. Então, o positivismo hoje ele já não se bate tanto na crítica às teorias avaliativas, na ideia da irracionalidade, como o Kelsen falava. Que é irracional você fazer uma reflexão moral. Eles acabaram cedendo, dizendo, não, racional mas não há consenso de conteúdo. Mas qual que é a ideia de consenso? É uma ideia de maioria? Ou é uma ideia de uma construção de sentido que vem com a história? Se é uma construção de sentido no plano histórico, conceitual, o conceito é construído multissecularmente. Ele não é um consenso ocasional, de maioria ocasional. Tanto que tem um professor brasileiro muito bom, a Renata Cunha, a gente sempre chama ele todo semestre para falar. Ele dá o caso do aborto. O aborto não é consenso hoje na sociedade. Mas se você pegar a construção histórica do que é a modernidade, não há outro caminho, senão a gente permitir a mulher destruir o seu próprio corpo. Isso não é um consenso ocasional. É um consenso de um sentido de construção da modernidade. Como eu falei aqui, se você pegar 200 anos atrás, a mulher não tinha direitos, o negro também não, o trabalhador também não. Mas a construção da democracia universal, incorporando direito a todos esses setores, foi quase que uma consequência desse consenso que a modernidade multissecularmente foi construindo. Há um sentido na construção de valores pela história. E é esse sentido de valores que você busca ao pesquisar o direito material, na minha opinião, para sair do arbítrio. Mas isso é só uma pequena observação. O pensamento nazista ele era antiliberal. E aí, quando a gente entende antiliberal, tem que localizar direito. Não é o antiliberalismo econômico. O nazismo era a favor do liberalismo econômico na sua essência. Tanto que ele mantém uma estrutura de Estado normativa funcionando, e aí é outro autor que aponta, né, do Franklin. Ele mantém uma estrutura normativa de Estado funcionando, juiz,
procurador, que ele podia suprimir com tudo. A partir de 33, ele podia ter suprimido com tudo. Por que não? Porque precisa reproduzir o capitalismo. Há uma necessidade de reproduzir o capitalismo. O capitalismo precisa de contrato. E o sujeito de direito não é a plenitude do sujeito de direito político que o capitalismo exige, não. É pura e simplesmente o sujeito de direito para poder vender sua força de trabalho, só isso. Tem necessidade de ter direito. Os direitos políticos, eles foram uma conquista real dos oprimidos, vamos dizer como um conceito aqui meio vago, né? Eu não gosto muito de usar, mas só para me fazer entender. E foi uma conquista real dos trabalhadores, das mulheres, dos LGBTs, conquista na luta. O projeto do capitalismo não demanda esse tipo de direito. Basta você ter ser sujeito de direito para vender sua força de trabalho. Ponto. Né? E isso o nazismo preservou. Tanto a capacidade de ser sujeito de direito para vender sua força de trabalho, quanto para realizar contratos comerciais e econômicos. E aí você precisa de uma estrutura normativa, né, um mini estadinho de direito ali, nazificado, mas um Estado de Direito ali, para poder gerir a reprodução do capitalismo. Você tem que ter contrato, você pode ter divergência, tem que ter um juiz, tem que ter um advogado, né? Tem que ter um direito penal comum. Ou seja, então não é propriamente o liberalismo econômico que o nazismo se punha contra. Ele se punha contra o liberalismo político, essa conquista, esse processo. O nazismo tem uma forte influência, tem vários trabalhos sobre isso, inclusive do Roberto Romano, que é brasileiro. Ele vai receber, na sua configuração filosófica, uma forte influência do romantismo antimoderno. O Roberto Bueno, quando estuda Schmitt, aponta isso, claramente. Então, você quer entender a origem do pensamento, você vai pegar, por exemplo, aqueles católicos conservadores antirrevolucionários e antimodernos, como Bonaldo, De Maistre, Guinon, Donoso Cortez. Donoso Cortez, em especial, influencia muito Schmitt. Ele pensa muito sobre o Estado, numa lógica teológica. Então, esse antiliberalismo, a gente tem que localizar o que é. Né? E é um antiliberalismo político. O nazismo enfrenta a ideia de direitos subjetivos. Ele enfrenta essa ideia. Ele acha que a ideia de você ter humanidade é algo contrário à essência do pensamento nazista. Você tem que entender. Né? E Schmitt argumenta isso brilhantemente. Brilhantemente. No plano filosófico é muito interessante. A lógica de Schmitt é a seguinte: para eu ter duas coisas iguais, eu tenho que ter uma terceira diferente. Senão, eu não consigo identificar a igualdade. Na realidade, não existe igualdade. Se tudo no mundo fosse absolutamente igual, eu não teria o conceito de igualdade. Porque eu só consigo identificar que há uma igualdade entre duas coisas se eu tiver uma terceira diferente. Então, ele fala: humanidade não é o coletivo verdadeiro do humano. O coletivo verdadeiro do humano é o povo, porque povos são diferentes. E aí eu consigo identificar os seres humanos como iguais no interior do seu povo. E aí ele vai constituindo uma noção, e ele é que é o pensador disso mesmo, acho que é o mais influente. Uma noção de democracia pela homogeneidade, ou seja, democrático, o governo do povo é um governo de um povo igual. E por que é necessário que ele seja igual? Porque se existem povos diferentes, um povo pode ser inimigo do outro povo ou ser amigo. E política é isso, escolher quem é amigo ou quem é inimigo. Então, no conceito do político, é uma teoria do inimigo, teoria da inimizade. Ele vai determinar que, para ele, o político é a escolha de quem é o amigo e inimigo. E se eu posso ter povos inimigos, eu sempre vou ter, a história mostra isso, eu preciso ser um povo forte. O povo só sobrevive se ele for forte. Ele só sobrevive na igualdade. Na identidade genética, na identidade cultural, na identidade étnica, é todos os tipos de identidade que formam um povo forte. E aí que é o elemento inteligente de Schmitt que vai marcar a construção filosófico-política de todas as ditaduras do século XX. Enquanto, por exemplo, que você pega Rousseau, pensava que o Estado só pode ter como inimigo outro Estado, Schmitt vai trazer a ideia de inimizade do plano externo
povo inimigo para o plano interno. Se meu povo, para enfrentar os inimigos, ele precisa ser unido, o que desune meu povo enfraquece face aos inimigos. Então, tudo que desune é inimigo. Por isso é que o diferente é inimigo. Por isso que o homossexual é inimigo, o judeu é inimigo. Porque ele é o diferente. O comunista é o inimigo, porque divide a sociedade em classe. O social-democrata e o liberal são inimigos porque eles dividem a sociedade em partidos. Então, esses caras são os inimigos dentro do povo. Né? E precisam ser combatidos. Então, há um nacionalismo aí que surge por esse tipo de argumentação. É uma ideia de democracia por homogeneidade. Né? Forte ao povo. Então, há um antiliberalismo evidente, porque o liberalismo ele implica, como fala Bob, na construção de muros. Os direitos implicam na construção de muros, em divisões. A democracia, por pressuposto, reconhece a sociedade como fraturada, como dividida em interesses. Kelsen fala claramente que o conflito social é a principal divergência no interior da sociedade, mas existem outras, em gêneros diferentes, homem e mulher, em orientações sexuais diferentes, em valores morais diferentes, religiões diferentes. A sociedade, diz a democracia, é toda fraturada. Então, vamos tratar de encontrar um jeito de tomar as decisões de forma pacífica. Vamos deixar todo mundo falar, se constituem maiorias, se respeita o direito de minoria e se adota uma adesão majoritária. Ou seja, o pressuposto da democracia é a sociedade dividida. Enquanto que o pressuposto do totalitarismo e do autoritarismo vai ser a sociedade unida. Brasil acima de todos. Quer dizer, a ideia de união mesmo dessa sociedade não é dividida e não deve ser internamente. Quem divide é inimigo, não é diferente. Está claro, Cassino? Então, essa lógica leva a esse antiliberalismo político. E aí chega, é um contato que tem o segundo elemento do antiformalismo. O antiformalismo, ele existe através de mecanismos linguísticos, primeiro. Um divórcio que o nazismo, e que, aliás, o fascismo também, o programismo brasileiro também, e hoje em dia o bolsonarismo também, que é um divórcio entre significante e significado. E a produção de uma linguagem idiota. Idiota no sentido filosófico-político. Idiota é pensado na Grécia, o conceito, como aquele que não participava da polis, da política. Se a gente atualizar esse conceito, nós vamos ver que o elemento básico da política é a linguagem. Nada a gente partilha mais do que a linguagem. Nada é mais natural o ser humano enquanto tal partilhado que a linguagem. Idiota é aquele que produz uma linguagem que só ele entende o sentido. Por isso que não é ingênuo quando você fala terraplanismo. É uma banda de maluco. Não. É uma ruptura daquele consenso lógico que forma a sociabilidade. Eu destruo esse consenso lógico para fundar um outro consenso lógico. Então, há um elemento destrutivo da sociabilidade nisso. Eu quero arrebentar com a sociabilidade democrática para fundar uma sociedade autoritária. É fundamental o terraplanismo e essas coisas para isso. Como Hitler, o nazismo tinha elementos esotéricos, etc. Porque é fundamental você romper com... Essas formas autoritárias e totalitárias, elas não são uma mera ruptura da forma, como falou Jorge, ou do presidencialismo para o parlamentarismo. É uma ruptura da base da própria sociabilidade. É isso que nós temos que entender. Por isso que na teoria do direito não está tendo teoria que dá resposta. O Aldo não dá resposta, porque não tem consenso. Não. Hoje em dia, a lógica não é um problema de ter consenso ou não, no sentido dos direitos e dos princípios. Há uma ruptura com os princípios, há uma ruptura com o direito. Não é uma mera falta de consenso no sentido. É uma falta de consenso quanto à própria existência do direito da democracia. O humanismo que é pressuposto em relações democráticas e de direito, etc. Então, esse antiformalismo, ele tem esse primeiro sentido, que é um divórcio entre significado e significante. Por isso que a resposta a uma construção totalitária como o direito nazista não é o positivismo. Porque ele não responde no plano do significado e do sentido. Só há uma resposta.
É a construção e estabelecimento do direito a partir dos princípios democráticos e da história da modernidade. O resgate da história dos direitos. Ou seja, é o combate entre duas morais, entre dois direitos suprapositivos. O direito suprapositivo democrático, humanista, dos direitos humanos e o direito totalitário. Isso existe, fundou a modernidade. Veja a diferença entre Hobbes e Locke. O contrato social é anterior ao Estado ou ele é posterior ao Estado? A visão totalitária ele é posterior ao Estado. A função do soberano é garantir segurança para a sociedade. Por isso o discurso do punitivismo, por isso o discurso, né? É um discurso sobrevivencialista. A sociedade tem que sobreviver, eu tenho que me impor como soberano para poder garantir a sobrevivência do Estado, da sociedade, afastando o direito, ou não tendo que a ele submeter. E outro discurso é não. A forma de garantir a paz e a segurança é observando os direitos. Desde o começo da modernidade, são duas formas, inclusive, liberais de pensamento. São duas formas modernas, né? Para não falar liberais, duas formas modernas de pensar. O estado de exceção é uma forma moderna. Você vai pegar em São Tomás de Aquino, ele fala da emergência. Ele vai falar da emergência. A emergência como fundadora da ruptura do príncipe com as suas próprias tradições. Mas isso ele fala no plano da filosofia política. É a modernidade, o primeiro momento que você vai ter a emergência trazida ao direito. Então, essa justificativa da emergência como razão para afastar o direito, para sobreviver o Estado da sociedade, desde o início da modernidade, é a base de uma das linhagens filosófico-políticas que disputam a forma de organização estatal e a própria sociabilidade. O nazismo é uma forma que intensificou esse mecanismo, mas ele está presente até hoje, ele está no bolsonarismo aqui no Brasil. Está claro? Então, mas, assim, a lógica, portanto, desse pensamento antiformalista é ser contra as limitações ao poder do soberano. Incomoda no direito aí, não é o direito em si, é o fato dele poder ser uma fonte de limitação ao poder do soberano, ao poder do filho. É isso que cria problema. E, nesse sentido, não é só o direito que incomoda. A moralidade da democracia também incomoda, porque ela é sempre uma fonte de limitação ao poder do soberano. Então, não é só o formalismo como forma, como estrutura que incomoda, é o formalismo como princípio próprio, como valor suprapositivo da democracia que incomoda. Tá claro, assim? E o terceiro elemento que ele fala, que eu acho que é estruturante, que é o antissemitismo. O antissemitismo tem, inclusive, um pensador no Brasil, que é um judeu progressista. Eu tive com ele debatendo com três, foi muito interessante. Ele dá um sentido de antissemitismo muito mais amplo do que o que a gente entende. Ele traduz quase como o racismo em si. Então, em tudo que você tem, machismo, anti-LGBT-fobia, aparofobia, que é o ódio do pobre, em todos esses elementos, essas formas de comportamento com relação à minoria, você tem elementos raciais. É uma racialização da relação. Mas isso, em países como o Brasil, que você tem capitalismo periférico, que se deu por colonização, isso é estruturante. Né? Isso é estruturante. Agora, eu insisto, isso não nasce do nazismo. Se você pegar como é a teoria científica racialista, não. Tem na artigo 138 da Constituição de 34, eugenia. Se você pegar a eugenia nasce nos Estados Unidos, como reflexão. Quer dizer, então não houve uma apropriação, o nazismo intensificou isso. Né? Então, esses elementos eugênicos, eles estão sempre presentes na modernidade. Quando você vê o discurso dos antimodernos, né, não é nada mais moderno do que ser antimoderno. Vai na Idade Média, ser antifeudal, vê o que tinha acontecido. Ser antimoderno é só na modernidade que é possível ser. Né? Então, esses caras, você vai ver, eles defendem a ideia de uma elite natural. Hoje está na moda isso. Vocês viram aquele site Brasil Paralelo, eles defendem isso. A ideia de que existe, a democracia deve ser substituída por uma elite natural, que ela é constituída por gente mais qualificada moralmente.
A Lava Jato reproduziu um pouco isso na figura do juiz e do promotor. São estamentos superiores moralmente ao resto da sociedade. Eles se acham, desculpa, eu sei que você é juiz, mas se você sentar no meio deles, eles se acham uma elite natural, selecionada por concurso público. Ou seja, né? Sem levar em conta que no Brasil teve eugenia quando criou o direito à educação, concurso público. Só aqui nunca foi igualitário. Nunca. Nunca foi forma igualitária de acesso a cargo público. É uma perversão do que é feito em regimes verdadeiramente democráticos nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, há uma ideia de elite natural. Isso está presente também em toda forma totalitária. O ariano era uma elite natural. Não é? Então, essa ideia de elite natural está sempre presente no que a gente chama de antimoderno, que, no fundo, é esse projeto de Estado totalitário de segurança que sempre fez parte da própria modernidade. O antimoderno é moderno por excelência. Ele não existiria fora da modernidade. Guinon, Donoso Cortez falam contra a modernidade, dos românticos em geral. Eu falo romântico não no sentido de você gostar do seu namorado ou namorada, é romântico no sentido político. Eles falam contra a modernidade o tempo inteiro, mas são o que tem de mais moderno. É um projeto de Estado e de poder político, de filosofia política, visão de mim, próprio da modernidade. Isso que compete com essa outra visão, que é a visão democrática, visão humanista. Faz parte da visão, a gente tem que entender isso, faz parte da visão tradicionalista, que é próprio do antimoderno, um niilismo. Eu vou encontrar no reino dos céus a minha felicidade. Agora nada. A vida, a existência é nada. É um niilismo. E esse niilismo é a essência do totalitarismo. Não há totalitarismo sem niilismo. Está claro o que eu estou dizendo? Enquanto que um projeto humanístico de direitos humanos, ao contrário, é conexão imediata e absoluta com a vida. A vida presente, como ela é. Eu quero que a vida me inunde, como falava Nietzsche. Quero que ela me atravesse. Né? Então, Nietzsche é um importante autor que muita gente entende errado. Né? É um importante autor moderno, porque ele combate a essência desse niilismo. Está claro o que eu estou dizendo? Não? Que faz parte da visão totalitária sempre. A gente vê a reprodução do bolsonarismo que já havia no nazifascismo. Uma visão teológica da política. Vocês lembram de Aristóteles? Todo mundo estudou aqui. Ao ato é precedida a potência. Né? Tudo é sempre essa relação. Depois, Kant vai tratar como relação causal. Por exemplo, qualquer ato para ocorrer na realidade, na vida natural, ele precisa de uma potência que o produz. A não ser o primeiro ato. O primeiro ato é ato. Não tem potência anterior. Aí surge a figura de Deus. Agora, o que faz o tradicionalista? Ele não satisfaz com isso. Uma existência espiritual, afetiva de Deus como uma resposta a essa questão humana, né, de onde as coisas vêm e tal. Ele fala, não, então, se Deus é o primeiro ato, dele vem toda a ordem, inclusive a ordem política. Portanto, a função da ordem política é reverenciar o primeiro ato. Ou seja, é a lógica do Estado confessional. Normalmente, os que chegam, os latinos que pensam assim, tem os protestantes também, mas os latinos que são tradicionalistas, não são puritanos. Eles mataram bruxa, a gente matou o resto. Nós, os latinos. Então, eles vão pensar com uma lógica católica, uma lógica hierárquica. Um Estado confeccional católico. Eles definem isso claramente, expresso isso. Não é nada. Né? Schmitt vai beber isso. Mas como é que o nazismo substituía essa noção do formalismo e do liberalismo? Como é que ele promovia isso? Como é que isso substitui a escolha do líder? Ele propunha um mecanismo carismático. Ele achava que a verdadeira escolha do líder é carismática. Assim, alguém elege o pai e a mãe para defender os interesses da família? Não. Pai e mãe não são eleitos. Como a família implica numa unidade genética muito forte, pô, meu filho é meu filho, cara, minha cara, meu jeito, meu traço. Isso é uma unidade genética muito forte. O pai e a mãe defendem, isso é um exemplo meu, né, de Schmitt, só para explicar o que ele pensa.
O pai e a mãe defendem a família e põem o interesse daquele coletivo acima do seu naturalmente, por esse carisma, por esse vínculo da proximidade genética. Schmitt achava que acontecia isso em relação ao líder. Quanto maior, mais forte o povo, ou seja, quanto mais homogêneo ele é, mais dessa homogeneidade vai pintar um líder verdadeiro que coloca os interesses do povo acima. Então, o problema do eleito, do escolhido, da democracia representativa, é que o representado sempre trai o representante. Perdão, o representante sempre trai o representado, dizia ele. Há esse déficit na representação. Agora, no Führer, não. No Führer, ele nasce naturalmente dessa homogeneidade. E ele vai naturalmente colocar os interesses do povo acima. E aí é a natureza da ideia de constituição no nazismo. O importante no direito, portanto, é esse vínculo carismático do Führer. Significa dizer, o importante no direito não é a norma, a regra, texto normativo, o princípio construído pela história da modernidade, é nada disso. O importante no direito é a decisão carismática, a decisão política. O que legitima o direito, o que dá fundamento ao direito, o que é o direito é a decisão política, portanto, a decisão do povo, a decisão da maioria. A ideia de Constituição, para eles, é transcendida numa ideia de poder constituinte permanente. Você vê o Bolsonaro falando? As maiorias têm que se impor, as minorias têm que submeter a maioria. Ou seja, a ideia de Constituição como um poder constituinte, eles não usam essa palavra, mas um poder constituinte permanente. É uma decisão constante. O direito deixa de ser. O direito passa a ser quântico. Eu não sei ali se há uma má compreensão do direito ou se há uma má compreensão da mecânica quântica, mas a característica da mecânica quântica subatômica é exatamente a não previsibilidade. Se há alguma coisa que é newtoniana ou deve ser newtoniana, é o direito democrático. Ele deve ser previsível. Mecânica quântica, como você não localiza, né? O elétron não é localizado. Nós somos localizados geograficamente porque a distância que o elétron percorre no microsegundo não faz diferença no nosso tamanho. Eu estou aqui explicando de jeito bem simples que eu entendi desse jeito rudimentar. Não tem como compreender mecânica quântica no direito, isso é bobagem. Era uma interpretação de uma série de equações. Não tem como você entender isso. Isso é pura besteira. Mas se fosse para usar como figura de linguagem, é péssima figura de linguagem. Porque o que caracteriza o elétron é exatamente, a física subatômica é exatamente a não previsibilidade. Isso está em qualquer livro de física. Só a nossa dimensão tridimensional, desse tamanho que nós temos, é que dá previsibilidade. Se eu empurrar esse copo, ele vai para frente. Por quê? Porque o elétron não tem localização. Se o elétron tivesse o nosso tamanho, ele estaria aqui a 20 km por tempo. Ele fica em eterno movimento. O direito nazista é o direito do eterno movimento. Direito quântico por excelência. Não é verdade. Quer dizer, é o direito do eterno movimento. Ele é eterna mudança. Ele é eterno poder constituinte. Por isso que ele é antiformalista também em essência, ok? E, por fim, racista. Mas racista no sentido de achar que existe uma elite natural. É muito mais do que um racismo como fenômeno de convivência cultural. É um fenômeno ideológico político de poder. Acredita que existe uma elite natural que é destinada, por suas qualidades morais, a exercer o poder político. Por isso é que crime no nazismo vai ser não o descumprimento da regra, vai ser vamos dizer, é o descumprimento da moralidade própria daquele povo. Quer dizer, vamos dizer, é o descumprimento de um dever moral para o povo, com aquele carisma, com aquela unidade, aquela homogeneidade. Aquela homogeneidade me exige valores morais, certo? Ou seja, uma afetividade de pertencimento àquela comunidade. E aí, só para terminar, nós entramos nesse afeto político fundamental. Não há como entender o fenômeno sem entrar na afetividade. O afeto político por excelência é o afeto de pertencimento ao coletivo. E aí responde a tua questão do jurista e a sua carreira. A melhor pessoa que pensa isso para mim é a Arendt.
E ela vai pensar isso. Como é que o mal extremo acontece? Como é que essas coisas de matar judeu... Ou eu fiz a apresentação do livro A Contracapa, aquele Casa da Vovó, que ganhou o prêmio do Marcelo Godoy, que ganhou o prêmio... Já aquele prêmio que é famoso, Jabuti, de reportagem. Né? E ele, qual que é a sacada do livro? Ele, em vez de entrevistar torturado, ele vai entrevistar só torturador. Né? E é muito sacado isso, é muito bom isso. Mas o que ele observa? Ele observa o que a Ana Arendt observou. O perigo do mal extremo na modernidade, a Ana Arendt observa bem, é a técnica. É o positivismo. Então, é a técnica, é você reduzir o pensamento à técnica e transformar a técnica numa oposição ao pensamento. Técnica não é pensamento. Pensamento é a capacidade que a gente tem de efetivamente refletir sobre os sentidos. É não reduzir as coisas ao significante. É não reduzir as estruturas. É sempre ter em pauta a questão funcional, a questão ética, a questão moral. Isso tem que permear a gente, essa eterna e constante cotidiana reflexão. Um dos mecanismos mais correntes, e isso implica... Agora, como é que ocorre a substituição do pensamento pela técnica? Pelo afeto de pertencimento ao grupo. Eu participo de uma estrutura que me acolhe efetivamente. Eu sou acadêmico. Eu sou delegado de polícia, eu sou jurista, eu sou promotor, eu sou médico, eu sou operário. Eu participo de uma estrutura social que me acolhe. Eu abro mão da minha capacidade de refletir como ser humano sobre as coisas que estão ocorrendo em troca desse sentimento de pertencimento ao grupo. O grupo pode ser político, eu sou bolsonarista, eu sou brasileiro, eu sou uma nacionalidade, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou gay. Tem que tomar cuidado pra cacete com as identidades. Na medida em que elas te levem a abrir mão da tua capacidade de refletir. Então, o nazismo criava uma estrutura forte, uma estética própria, eles marchavam, usavam roupa negra, né? Uma coisa bonita, né? Dava uma cadência. É uma forma de fazer as pessoas serem sentidas acolhidas e abrir mão da sua capacidade de refletir, porque daí se refletisse cairia numa visão humanista necessariamente. Pode cair. A reflexão leva naturalmente. E a reflexão nos protege do mal extremo. Eu não me deixo levar pela maioria. Eu me lembro disso na época da Lava Jato. Era todo mundo. A gente, não pode, velho. Como hoje eu estou preocupado com os caras que estão presos lá no ataque ao 8 de setembro. Não tem sentido manter esses caras presos. Então, é essa lógica que a gente tem que... Ela é mais do que ela é uma ruptura em certas situações com sentimento, com essa afetividade e pertencimento ao grupo. Não que ele não seja valioso, como tudo que é humano, ele é muito valioso também. Ele permitiu a gente estar vivo como sociedade. E ele precisa ser resgatado na construção de uma sociedade mais justa. Mas a realidade é que ele também tem esse lado cobra, que ele te leva para esse caminho. Então, fundamentalmente, o nazismo ele vai ser essa forma de você substituir a função pela estrutura e substituir. E onde a tua estrutura não, e a tua fonte da estrutura não é um princípio, uma norma, algo previsível. A tua estrutura é sempre o elemento da imprevisibilidade, é a decisão política. Ou seja, o mecanismo que se levava o direito a servir a ideologia se dava através da decisão política constante e não submetida a critérios de previsibilidade. É uma decisão quântica. É isso, gente, que eu tinha para falar. Eu acho que estudar Hitler é fundamental. Só queria destacar ao final o seguinte, quer dizer, vejam as técnicas que Hitler aponta. É interessante que, de alguma forma, assim, inclusive eu conhecer Hitler de alguma forma, alguma coisa reproduzível, mas hoje em dia estão presentes ainda. A técnica, por exemplo, de você degenerar o direito pela produção de conceitos normativos vagos que levam a que o aplicador da norma se transforme no soberano que impõe a exceção, que a gente chama de hipernomia. O Anderson já escreveu comigo sobre isso.
E é o mecanismo que está até hoje vigente de degeneração do direito. Você realizar as interpretações de forma que o intérprete acabe se sobrepondo ao que ele interpreta. A história, a comunidade que passa por ele, se transforma no idiota. É idiotização da hermenêutica. É o tal do artigo 142, por exemplo, etc. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo ter ouvido. Eu acho que essa altura é fundamental para a gente continuar no nosso ciclo aí. Nós vamos nos reunir de novo daqui a um tempo, fazendo uma nova reunião. Vamos ter agora um cara que a gente está convidando para falar no YouTube. Como é que era aqueles? Live palestra. Na live palestra, muito bom. Eu acho que é um cara, é um jovem que... Do mesmo jeito que você teve o Buarque de Holanda, você teve o Gilberto Freire, esses caras que foram pensadores do país, Oliveira Viana, esse cara, eu acho que do nosso tempo, ele é o cara que está melhor pensando no país. Eu conheci, inclusive, o pai dele, ele é jovem, tem 40 e poucos anos. E eu estou tentando lembrar o nome dele. Estou vendo o cara na minha frente, aqui em casa, debatendo aquele momento. Bem, escreveu um livro chamado Soldado Antropofágico. E... Nossa Senhora. E aí na internet? É o Thales Assistado. Né? Que é brilhante. Eu acho que ele vai fazer uma palestra muito legal. Acho que todo mundo que quiser assistir é bom. Queria também anunciar a publicação do livro Estado Dual pela Contracorrente. O Jorge fez eu estou aderindo a ele, fez a apresentação do livro, fizemos aí, vamos assinar em comum. E há um esforço, inclusive, pessoal meu, que eu fiz para publicar o livro aí. A gente fez um funding para poder possibilitar a tradução e a compra dos direitos, a tradução e agora a publicação. Se vocês puderem divulgar aí, tal, é bem legal. E agora estamos planejando aí a publicação desse livro do Rippers em português, lá pela Contracorrente. O Valinho está atrás de comprar os direitos. Ele vasculha e acaba achando. Mas é isso. Então tá bom, gente. Ó, vai ter uma... Vamos desonerar o Jorge aqui, que já está muito mais tempo do que ele veio. Eu fiquei Jorge, para muito aprender obrigada. com o Pedro. Imagina, Jorge, obrigado por tudo aí do mestre. A gente manda uma marmita pela sua esposa, pra você comer amanhã. Manda sim. Manda um vinho do Pedro também. Tchau, gente. Tchau. Já, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.